Eu não sei se é porque eu estou ficando velho e com isso eu estou ficando rabugento, mas tem uma situação que está acontecendo na sociedade nos dias atuais que está me incomodando profundamente. E eu quero falar sobre isso e mostrar que talvez você esteja agindo de forma completamente incorreta e com isso te levando a pecar de alguma maneira contra Deus. Estou falando sobre a transformação que a sociedade conseguiu produzir em algo que seria um escândalo para nós e colocando ele da maneira mais banalizada possível, transformando ele simplesmente em moda. Todos os lugares onde você passa, você vai ver pessoas utilizando-se de cruz em brincos, pingentes, camisas, até tatuagem, já vi pessoas usando e tem algum problema nisso, e não é o fato de usar aquele adereço. O problema é que a maioria das pessoas que usa a cruz por achar ela muito bonita não entende o sentido por trás dela. Eu fico pensando na seguinte situação: se nós pegássemos uma pessoa que viveu na época de Jesus e trouxéssemos para o nosso tempo, e ela visse tantas pessoas usando a cruz, ela ficaria perdida. Ela pensaria na seguinte situação: como que o símbolo de tortura maior do Império Romano se transformou em moda? Será que Roma venceu e agora todo mundo idolatra Roma? Diante dessa pergunta, desse questionamento dessa pessoa, colocaríamos a situação correta. Olha, nós usamos a cruz porque Jesus morreu por nós numa cruz e ressuscitou. Então todos nós agora seguimos a Jesus pelo fato dele ter vencido a morte. Essa seria a resposta e talvez ele entenderia da maneira correta. O problema é que muitas das pessoas que utilizam a cruz não entendem esse escândalo que ela transforma na nossa vida. Então, quando eu falo que a cruz é um escândalo, lá em 1 Coríntios vai dizer o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. E aí a gente vai ver lá no versículo 22 que existia uma forma de pensar dos judeus, que eles pediam a revelação do poder de Deus, e dos gregos, que queriam a sabedoria, queriam entender as coisas de uma maneira mais clara. E aí ele diz o seguinte: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por que é escândalo? Porque um Deus e morrer numa cruz, um símbolo dos romanos, ele se perder daquela forma mostraria fraqueza ao invés de poder. Eles estavam olhando para um Deus poderoso e agora esse Deus agora é fraco. Como é que é isso? Isso a gente deveria entender para ver a cruz da forma correta. E para os gentios não existia, os gregos não existia como um Deus ser colocado naquela situação. É loucura para eles. Não é ao contrário de sabedoria. E aí olha só o que vai dizer no versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, ele supre toda a necessidade de todos os dois lados. Tanto o poder que agora é revelado, quanto a sabedoria é revelada e a morte vencida. Então, se eu agora olho para o símbolo da cruz, utilizo o símbolo da cruz, às vezes como um adereço de moda, mas entendendo de fato que a cruz ela é o símbolo da morte de Jesus Cristo por nós que não merecemos, aí muda toda a história. Jesus ele é crucificado por nós, sendo limpo, sem nenhum pecado, nós pecadores. E o pior de tudo nem é a tortura, o sofrimento que ele passava pela cruz. De ser açoitado no primeiro momento, depois ter que carregar a cruz exposto como um criminoso e depois no final morrer na cruz. O pior para Jesus é a ira de Deus. É ele virar para Deus e falar: meu Deus, por que me abandonastes? Esse é o maior sofrimento que Jesus demonstra na cruz. Jesus ele nos aproxima de Deus quando nós nos colocamos aos pés dele como nosso Senhor, como nosso dono, como servos de Jesus Cristo. E aí ele vence a morte e nos coloca nesse reino, no reino de Deus. Se todo mundo entender dessa forma o que a cruz representa, então não tem nenhum problema utilizá-la como adereço. Agora, se ela for só para a moda e a gente tiver um comportamento completamente oposto do que Deus propõe, aí sim nós temos um grande problema e aí sim nós estamos em pecado, nos colocando em algo que Jesus não é, que é o que tem sido pregado em vários lugares. Ele é só amor ou ele é só bênção, mas ele não é isso. Ele é a salvação em pessoa, ele é Deus que se colocou na terra para nos salvar dos nossos pecados. Esse é o entendimento que eu proponho. Espero que as pessoas agora entendam que a cruz representa um grande escândalo para os cristãos e que sejam transformados através da vida de Jesus Cristo. Se você veio até aqui e gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de curtir para que mais pessoas
sejam impactadas por essa mensagem. Um grande abraço e que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.